Paz do Senhor, estamos aqui na quarta lição, vamos falar sobre Provérbios. E Provérbios, Fred, aqui é um livro que eu acho muito interessante também e que a gente usa muito, só falar só de versículo. E ele tem todo um capítulo, né? Tudo é bem separado na lição. Aqui coloca ele, divide em várias formas e ele sempre nos dá uma lição. O que eu acho Sim, muito interessante é que um exemplo que dá aqui, que está dizendo, é que o povo no Egito usava muito essa história de provérbios. Então, quer dizer, vem também na cultura do povo, o povo hebreu saiu do Egito e tudo, mas a sua cultura vem buscando também, né? Então, a gente faz parte de uma história, e essa questão do provérbio vem de vários lugares. Até nós temos os nossos provérbios, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E sim, aqui também tem, e vem na cultura. E sim. também do provérbios, tentando falar para o jovem, né? Jovem é Sim. idade. Nós também precisamos de muitos conselhos, provérbios. Então, sempre jovens, para querer buscar aprender mais. Primeiramente, ele fala aos jovens, primeiramente, mas ele também fala a todos nós. Ele também fala a todos nós, não somente aos jovens, né? É, isso aí realmente, inicialmente, a primeiro espectador são os jovens, sim. Mas pode concluir essa fala aí, perdão. Não, 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 tranquilo, Pode, é esse mesmo. Aí agora com você aí, para falar para nós sim. provérbios. Bom, paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aí nessa quarta lição, tentando fazer aí, né, o melhor para Deus, entregar um bom resultado aí para auxiliar nos estudos, né, e possivelmente servir de consulta aí, às vezes, para alguém futuramente, né. Mas com muita humildade, sabemos que não sabemos nada, vamos falar sobre provérbios, né, porque aqui nós já começamos com uma grande questão, que o homem que escreveu o livro de Provérbios, a Bíblia fala que ele foi o rei mais sábio que houve, né? O rei mais sábio que houve. As pessoas vinham de longe para ouvir esse rei, para ouvir ele falar, porque ele tinha sabedoria, né? Porque ele pediu a sabedoria do Senhor e a Bíblia nos ensina que aquele que pede sabedoria, o Senhor tem para dar, né? De forma abundante a sabedoria. Então, o Senhor é a própria sabedoria. Interessante que nós entendemos que a sabedoria, perdão, os judeus entendiam que a sabedoria era o temor ao Senhor, né? O temor ao Senhor. Então, já é uma dica para nós. O livro de Provérbios é justamente isso, como o Renato falou. Provérbios vem trazer, a gente que tem um provérbio, água mole, pedra dura, ele quer ensinar alguma coisa. Todo provérbio quer ensinar alguma coisa. Nós temos várias escolas de provérbios, né? Nós temos a escola judaica, tem uma escola chinesa também, porque não os vários ditados chineses, né? Isso são os provérbios. Só que aqui nós temos conselhos que não foram homens que escreveram, foi o próprio Deus que escreveu. E nós só temos que tomar um cuidado ao analisar cada provérbio para não ler isoladamente cada versículo. Se fazemos isoladamente, podemos cometer algum erro, mas, né, nós devemos buscar o contexto aí, né, daquela leitura, né, e não somente buscar um versículo que aí nós vamos ter grandes problemas. Mas o livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, traz assuntos diversos. Mas o assunto que eu mais gosto que ele traz é a sabedoria. É o assunto que mais me traz alegria ao ler este livro. E na divisão do livro, a gente percebe que tem justamente essa divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 9, justamente vai falar aí a respeito da questão da sabedoria. Não, perdão, do capítulo 1 ao capítulo 4 vai falar a respeito da sabedoria. Vamos falar a respeito, vai falar a respeito da cobiça no capítulo 5 ao 7, né?
Aí no capítulo 8 ele retoma a ideia da sabedoria também. No capítulo 8, capítulo 9, fala de novo sobre a sabedoria, né? E também aí depois temos provérbios, outros provérbios que foram, até o capítulo 24, foram escritos na época do rei Salomão. E depois do capítulo 25 ao 29, eles foram escritos na época, compilados pelo rei Ezequias. Foi Salomão que disse, mas eles foram compilados pelo rei Ezequias. E temos dois apêndices, né, aí, né, que são adicionados dentro desse livro, que são os provérbios de Agur e os provérbios de Lemuel, que são os capítulos 30 e 31, respectivamente. Então, basicamente, essa estrutura que nós temos aí de autoria, de pessoas que escreveram esse livro, né, que traz tantas e tantas coisas. O Provérbios, eu gosto de dizer que ele é um livro cotidiano, né? Ele é um livro que a gente percebe as questões, ele trata as coisas cotidianas nossas, né? E para tudo nosso cotidiano ali ele traz um conselho, né? Traz um conselho. E é dito também aí um dos livros de sabedoria. E ele traz conselhos sobre ansiedade, ira, desejo, família, separação, coisas sobre amigos, sobre força, corpo, a boca, língua, coração, temor, glória, entendimento, integridade, e mais muito vasto, ele traz questões econômicas de pobreza, riqueza, trabalho, hábitos de negócio, herança, posse, justiça, política, guerra, autoridades, criação. Então perceba a riqueza que existe aí no livro dos Provérbios, né? E vai mais, né? E vai mais aí, só algumas coisas aqui que eu mencionei, né? Que são assuntos aí no livro dos Provérbios, né? No livro dos Provérbios. Aqui no livro está aqui formas de ensinar, de ensino de sabedoria. Então está aqui com o provérbio, que é como se dita o provérbio. Admoestação, um preceito escrito, ditado numérico. Então, ele tem também até uma certa didática para que facilite o entendimento. Pergunta retórica, né? E ele vem fazer uma pergunta para a gente. E quando a gente pergunta, a gente pensa duas vezes nas ações que a gente faz, né? E põe. Lembra, a pergunta retórica lembra aquelas perguntas que Deus fez a Jó, né? São perguntas retóricas. São perguntas que você pergunta e quem pergunta já sabe a resposta, né? Isso que é a pergunta que vocês na lição passada, na lição nós vimos lá e foi num torno ali de mais de 60 perguntas de Deus diretamente a Jó, né? Mais questionamentos diretamente a Jó. É isso aí. E pode continuar. Ó, aí tem perguntinha aqui também que eu separei do livro. Sim. Deixa eu só mencionar aqui também uma coisa importante, né? Que é interessante, que está até no livro aqui, no nosso livro, né? 2 parágrafos do livro, da página 90. O escopo do livro é inculcar virtudes sobre as quais se insiste em toda a Bíblia, repetidamente nas Escrituras, de maneiras multiformes e métodos diversos. Deus forneceu ao homem instrução abundantíssima, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, quanto ao modo de vida que ele deseja para nós, de sorte que não haja desculpa se errarmos o alvo. Os ensinos deste livro de Provérbios não se exprimem sobre a forma, assim diz o Senhor, como a lei de Moisés, onde as mesmas verdades são ensinadas por meio de ordem diretas. Antes são ministradas com base na experiência de um homem que experimentou e provou plenamente quase tudo aquilo que a humanidade possa se entregar.
esse é o autor, né? O autor de Provérbios, o homem, né? Porque o autor é o Espírito Santo, e é Deus escrevendo, né? Mas o autor, Salomão, provou de tudo, né? Ele tinha um harém, né? Ele tinha dinheiro, como se nunca, não acabava o dinheiro dele. Era um dinheiro que ia durar e durar e durar. Ele tinha tudo que ele podia ter, né? Então, ele concluiu, por isso que ele ensina aos jovens, porque possivelmente ele já estava um pouco, já tinha vivido mais, já tinha vivido a sua juventude, né? Já tinha vivido a sua juventude. E aí ele ensina essas questões, principalmente questões de cunho específico aos jovens, né? Mas também ele ensina a outras pessoas, ele ensina as pessoas, não só os jovens, né? Ele ensina também aos adultos questões, como a gente falou aqui, diversas outras questões que existem, como política, como dinheiro, economia, tudo isso aí são ensinos que não é somente ao jovem, né? São ensinos que são para todo tipo, toda pessoa de toda idade, né? De toda idade. Eu vou fazer a leitura aqui, que eu estou só procurando aqui o versículo. É, Só um momentinho aqui. Aqui, ó, no capítulo, no Primeira Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, só para a gente ter noção olha para você ver como era Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com exército, especiarias, ouro, pedras preciosas, e disse a Salomão tudo o que tinha no seu coração. Aí no versículo 14, e era o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos de ouro. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, fez 300 escudos de ouro batido, fez mais o rei um grande trono de marfim, né? E cobriu de ouro puríssimo, né? Então perceba a riqueza que existia, que esse homem viveu, né? A riqueza que esse homem viveu. E por isso, e a sabedoria que ele tinha aí, que ele pediu, né? Que ele pediu a Deus lá no capítulo 2 do livro de Reis também, é onde ele pede sabedoria ao Senhor. Perdão, no capítulo 2 não. Capítulo 4, versículo 29 a seguir, né? E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como areia. A sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios, né? Então, isso aí mostra o autor, né? Quero só frisar aí a questão do autor, que foi um homem muito sábio, muito rico, né? Mas teve seus erros aí, né? E aí nós sabemos. Mas o livro de Provérbios, devemos lembrar que são instruções do Senhor, né? Instruções do próprio Deus, são conselhos do próprio Deus para nós. Né? Ó, então vou ler uma pergunta aqui. Na lição 4, né, questão 5, a alegria e a lealdade conjugais. Advertência contra o amor livre. Salomão teve muitas mulheres, porém avisou contra isso. Parecia que julgava melhor a monogamia. Provérbios 5, 18 e 19. Sim. A questão está certa, né? E era o ponto de Salomão, né?
ele chegou a um ponto que ele percebeu que, dá a entender que ele percebeu que, na verdade, tudo isso era vaidade, como ele vai falar no seu próximo livro, né, no livro de Eclesiastes. Né, e percebeu que esse tanto, porque a Bíblia relata que ele tinha, se não me engano, 700 princesas e 300 concubinas, né? Ou era o contrário, agora me falha a memória, mas era um harém de 1.000 mulheres, né? Então, era realmente, ele chegou ao final, ele chegou nessa percepção, né? Chegou nessa percepção. Então, a resposta aí é C, né? C. É. Ele tinha mulher que, se brincar, ele nem conhecia. Ele não tem, É, não tem jeito. Você vai conhecer 1.000 pessoas, não dá. A 6, mesmo uma leitura superficial revela as muitas maneiras criativas pelas quais o livro transmite suas lições. isso, isso mesmo, né? E também é uma resposta que vai de encontro ao que nós mencionamos aí, né? Só o detalhe que nós, assim, lógico, o detalhe é, se nós lemos superficialmente já esse livro, nós já vamos ver bastante questões aí, muita mesmo, né, que vão nos trazer aí bastante esclarecimentos em grandes partes, né? E aí, quanto mais se nós lemos de forma profunda, como um livro que deva ser um livro de sabedoria, né? Achei um versículo aqui também que fala a respeito das mulheres, né? 1 Reis, capítulo 11, que fala que ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Então, esse era o harém de Salomão. Mas também tinha uma coisa, ele casava e também acaba o reino que se juntava ao dele também, né? Seja, perdão? Também tinha essa questão também de luta territorial também, né? Sim, porque acaba misturou muito, né? Misturou muito, tanto é que ele foi o último rei, né? Assim, foi o último não, porque o filho dele ainda pegou o Reino Unido ainda, né? Mas depois dele veio o seu filho, Jeroboão, e aí depois de Jeroboão, no reinado de Jeroboão foi quando o reino se dividiu, né? E é justamente isso, por perversão, né? Porque eram mulheres edomitas, egípcias, de cananeias, de Sabá e todos os lugares ali, toda a região mesopotâmica, região da África, todos os lugares vinham ocidentais, vinham as mulheres, né? E acaba gerando muita miscigenação ali e acaba corrompendo, né, o reinado de Salomão. É. Mas Provérbios é isso aí, né? Sim, é um livro, assim, o que eu gosto muito de Provérbios, tem 2 capítulos que eu gosto muito. É a passagem que fala que a sabedoria andava com Deus e aprendia dele, né? Era como se Deus passasse o dia ensinando a sabedoria, como se ela fosse uma pessoa e estivesse ensinando. E outra é quando Lemuel fala, olha, Senhor, não me dê muito além para que eu venha me orgulhar, e nem muito aquém para que eu venha blasfemar, mas me dê minha porção diária. Então, tem mais, né? Isso mais. São 2 aí que me chamam muita atenção, eu guardo comigo sempre essas 2 passagens. Amém. Fred, eu por mim, se tiver a consideração final, alguma coisa, agradeço mais uma vez a atenção e vamos. Isso aí apenas é um golinho para estimular quem estiver vendo esse vídeo que possa fazer o curso de teologia básico da nossa igreja Assembleia de Deus Belém, em Uberaba, que é a sede da nossa congregação aqui em Delta. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Assim, a todos, obrigado pela participação aí, né? Esperamos que todos tenham aí se com esse pequeno gesto, né, venham se empolgar, né, de fazer gestos maiores, né? Deus abençoe, paz do Senhor.